Olá pessoal, um bom dia a todos, muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que gosta de história, você que curte humanas, né? Você que pensa diferente. Vamos continuar aqui com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e já vamos aí no capítulo 42, Mundo Novo. Se você chegou aqui de paraquedas, recomendo que você antes dê uma olhadinha na nossa playlist. Lá estão as 41 aulas anteriores. Aproveite esse material como um audiobook, né? Já que ele está sendo reproduzido na íntegra, análise capítulo a capítulo, para que você se intere do assunto e entender o que é que está acontecendo aqui, tá certo? Então, gente, para Menóquio, não lhe restava mais nada do que um sonho. Um sonho que ele alimentava, um sonho que aos poucos se tornava realidade, né? Dentro do contexto das grandes navegações, que era esse sonho do mundo novo. Essas palavras que o tempo desgastou, né? Do tempo de Menóquio para cá, mais de 500 anos se passaram, e é muito parecido com uma moeda que passa por mãos em mãos. Ela vai se desgastando, ela vai perdendo valor, ela vai se deteriorando. Então, antes de mais nada, precisamos recuperar o significado que essa palavra tinha no período contemporâneo ao Menóquio. Tá? Então, como já vimos, ele não acreditava que o mundo tivesse sido criado por Deus. Além disso, negava de maneira explícita o pecado original, né, aquele pecado cometido por Adão e Eva. Afirmava que o homem começa a pecar quando começa a mamar o leite da mãe, apenas fora do ventre da mãe. E que nós não teríamos por herança o pecado de Adão. E Cristo era nada mais do que um homem. Coerentemente, portanto, qualquer ideia de milenarismo lhe era estranha. No decorrer de suas confissões, jamais aludiu ao segundo advento. Logo, o novo mundo, ou mundo novo, que se desejava era uma realidade exclusivamente humana, a ser alcançado por meios humanos. Então, por isso que foi de muita euforia quando se começa a chegar as notícias de uma terra distante. Dessa forma, não conhecemos o uso banalmente metafórico da expressão que, quando empregada por Menóquio, ainda continha toda a sua riqueza. Tratava-se de fato de uma metáfora elevada ao quadrado, no sentido, ou no início do século, essa ideia ela foi imprimida sob o nome de Américo Vespúcio, uma carta dirigida ao Lourenço de Pietro de Médici, que se intitulava justamente Mundos Novos, isso em latim. Se você é habitual estudante de história, sabe de quem se trata Américo Vespúcio e sabe também quem foi Lourenço de Pietro e Médici. O tradutor da carta para o latim, que foi o Juliano de Bartolomeu de Giocondo, explicava no prefácio a razão do título, quando ele diz: alguns anos atrás eu te escrevi longamente a respeito da minha volta daquelas regiões novas, que se podem chamar de Novo Mundo. Mas, uma vez que delas os nossos antepassados não tiveram nenhum conhecimento, e para as pessoas que nos ouvem é uma coisa totalmente nova, então por isso chamá-la Mundo Novo. Não as Índias, como Colombo acreditara, e muito menos novas terras, mas um mundo até agora desconhecido. Então, a metáfora era muito recente e ele quase pedia desculpas ao leitor. Circulou com essa acepção até entrar no uso comum, Menóquio, porém, como vimos, empregava em sentido diverso, referindo-se não a um novo continente, mas a uma nova sociedade, uma sociedade a ser construída, uma sociedade diferente e oposta à sociedade pregada pela religião católica, pela instituição católica.
Não sabemos o responsável por essa alteração. Contudo, por trás disso existia a imagem de uma transformação rápida e radical da sociedade. Numa carta de 1527 a Martin Butzer, Erasmo falou com amargura sobre o aspecto tumultuoso que a reforma luterana assumira. Olha aí mais um contemporâneo da reforma protestante, da reforma religiosa. Observando que, antes de mais nada, deveria ter sido procurado o consentimento dos príncipes e dos bispos para evitar qualquer sedição. E depois, muitas coisas deveriam ter sido modificadas, entre elas a missa, mas modificadas sem tumulto. Hoje existem pessoas, concluiu, que não aceitam mais nada de tradição, como se um novo mundo pudesse ser criado instantaneamente. Transformação lenta e gradual por um lado, virada rápida e violenta, ou ao que nós diríamos revolucionária por outro, a contraposição era clara. Nas palavras de Erasmo, porém, não havia implicação geográfica na expressão novos mundos, e a ênfase dizia mais respeito ao termo condere, usado para indicar a fundação de uma cidade. Então, naqueles documentos, naqueles textos produzidos, existia um erro de interpretação. Tá? O deslocamento da metáfora do novo mundo, do contexto geográfico para o social, foi explicitado, contudo, pela literatura utopista em vários níveis. A descrição repisava os motivos usuais da grandiosa utopia camponesa, mas esse novo mundo não é só o país da abundância, é também um país que não conhece os vínculos das instituições sociais, que eram tão duras e intransponíveis, né? Não existe família porque lá vigora a maior liberdade sexual, não existe propriedade porque o trabalho não é necessário e tudo é comum a todos. Esses elementos reencontráveis, embora em menor detalhe, em quase todas as versões do país da cocanha feitos no século XVI. São muito provavelmente exagero da imagem, já mítica, né, que os primeiros viajantes forneceram das terras descobertas além do oceano e de seus habitantes. Nudez e liberdade sexual, a ausência da propriedade privada e de qualquer distinção social, um cenário de uma natureza extraordinariamente fértil e acolhedora. Desse modo, o mito medieval do país de Bengode assumiu uma forma carregada de utopismo primitivista. Não apenas os temas sérios, mas também os proibidos podiam circular livremente, desde que inseridos de um contexto cômico, paradoxal, hiperbólico, com corujas que dão vida a casacos e asnos amarrados com salsichas, e devidamente ironizado no final com a fórmula do rito. Destaquei aqui um texto da época, uma sátira da época, que explica mais ou menos isso. Se alguém quiser lá ir, ensino a rota. Embarque em Mameluco, que é o porto, depois navegue por um mar só de lorota, e quem lá chegue é rei de todo o corno. Se hoje sou engraçado, imagine na época, né? Uma época cheia de opressão, de censura, onde os bons costumes e tal. Já Anton Francisco Doni usou uma linguagem totalmente diversa numa das principais e mais conhecidas utopias italianas do século XVI. O diálogo inserido em Monde, do ano de 1552, intitulado justamente Um Mundo Novo, observe que é um tema muito recorrente, né? O tom aqui é seríssimo. O conteúdo diferente, a utopia de Doni não é camponesa como a do País da Cocanha, mas rigorosamente urbana, localizada numa cidade cujo planta tem forma de estrela. Além disso, os habitantes do Novo Mundo, descrito por Doni, levam uma vida sóbria. Esse termo sobriedade também ele é destacado por conta das contradições eclesiásticas. Me agrada essa ordem que apagou o vitupério das bebedeiras, do empanturramento de 5, 6 horas à mesa, totalmente distante das pandegas da coconha. Entretanto, mesmo Doni fundiu o antigo mito da Idade do Ouro com o quadro de inocência e de pureza primitiva traçado pelos primeiros relatórios sobre o continente americano. A alusão àquelas terras estava implícita somente. Né? O novo mundo descrito por Doni era apenas um mundo novo e diferente desse.
Graças a essa ambígua expressão, pela primeira vez na literatura utópica, o modelo da sociedade perfeita podia ser projetada no tempo, no futuro, e não no espaço numa terra inacessível. Mas as características mais notáveis desse mundo novo foram extraídas dos relatórios dos viajantes, os próprios navegantes, assim como da utopia de Thomas More, que o próprio Doni publicara ao trava-língua, com uma introdução. A comunhão das mulheres e dos bens. Como vimos, essa fazia parte também da imagem do país da cocanha. Menor poderia ter lido sobre as descobertas americanas nas minguadas alusões do suplemento de Forrest. Talvez pensando nelas, afirmou com sua habitual despreocupação, quando ele disse: por ter lido sobre tantas espécies de raças humanas, eu acredito que diferentes povos foram criados em diferentes partes do mundo. Provavelmente, Menóquio não conheceu o mundo novo, citadino e sóbrio de Doni, mas sim, pelo menos, alguns ecos de camponeses e carnavalesco, né, do mundo do Capitolo, onde de outros textos análogos também teria referência, né, desse novo mundo camponês e carnavalesco. Em ambos, porém, havia elementos que podiam lhe agradar, ou que poderiam dar a ele uma certeza de seus pensamentos. No mundo retratado por Doni, a religião privada de ritos e cerimônias, apesar da presença marcante dos templos no centro da cidade, como desejara Menóquio no decorrer do processo, seria uma religião reduzida ao mandamento: conhecer a Deus, agradar-lhe e amar o próximo. No mundo descrito pelo Capitolo, a imagem da felicidade ligada à abundância, ao prazer dos bens materiais, à ausência do trabalho, onde é verdade que Menóquio é acusado de ter violado o preceito quaresmal, justificou seu jejum em termos dietéticos e não religiosos. Quando ele se defende: o jejum foi feito para o intelecto, para que os humores não caiam. Eu, por mim, gostaria que se comesse 3 ou 4 vezes ao dia, e não se bebesse vinho para que os humores não caíssem mais. Observe que ele defende o seu jejum quase que obrigatório, mas ele também critica o hábito de padres e eclesiásticos e a própria nobreza de viverem embriagados. Mas uma tal apologia da sobriedade era instantaneamente transformada num ataque polêmico dirigido talvez contra os frades que estavam à sua frente. E curiosamente, justamente nesse momento do processo, a transcrição ela está incompleta. Que interessante. Quando ele começa: em não fazer como estes que comem numa refeição que não se comeriam em 3. Então, a partir daí, a pessoa que estava ditando os depoimentos parou de escrever. Num mundo cheio de injustiças sociais mortificado pela ameaça constrangedora da fome, a imagem de uma vida sóbria soava como um protesto. É como estar numa festa. Fora o que Menóquio dissera sobre o paraíso, uma festa que não acabasse mais, livre da oscilação periódica entre escuridão e luz, carestia e abundância, quaresma e carnaval. O país da cocanha, para lá do oceano, era também uma grande festa, talvez um mundo novo desejado por Menóquio, ao qual fosse parecido. E de qualquer modo, as palavras de Menóquio trazem por algum momento à tona as profundas raízes populares da utopia, tanto cultas como plebeias, frequentemente consideradas meros exercícios literários. Talvez essa imagem de um mundo novo contivesse algo de muito velho, ligado a uma memória mítica de uma remota era de bem-estar. Quer dizer, não rompia a imagem cíclica da história humana, o que era de esperar de uma época que via firmarem-se os mitos da Renascença, os mitos da Reforma, a tão sonhada Nova Jerusalém. Não podemos excluir nada disso. Todavia, permanece o fato de que a imagem de uma sociedade mais justa era projetada de maneira consciente em um futuro não escatológico. Não com o Filho do Homem no alto, pregado por Jeremias, esse Filho do Homem sobre as nuvens, mas homens como Menóquio, pessoas do campo, pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas à família,
os camponeses de Monte Reale que ele tentara inutilmente convencer, por exemplo, através de sua luta, deveriam ser os mensageiros desse novo mundo. Um mundo mais social, mais tolerante, mais humano. E não essa vida do pós-morte, né? Que talvez nem exista. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se tornar inscrito no nosso canal. Dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários. Compartilhe os conteúdos do canal. Mostre ao YouTube as relevâncias desse canal para a plataforma. Fiquem todos bem e continuaremos numa outra oportunidade a análise do livro do professor Carlos Gisbo, O Queijo e os Vermes.